Vamos lá. Pergunta aí, Gustavo. O que mudou? O que mudou? O que mudou nesse último ano? Porque mais ou menos em fevereiro do ano passado a senhora estava aqui falando dessa pandemia que ia chegar. Chegou chegando. De fevereiro para cá, a gente teve o que a gente chama de uma curva de aprendizado. Toda vida é assim, quando a gente chega no emprego, qualquer que seja a nossa área, a gente conhece o local, conhece as pessoas, a forma de trabalho, e no caso da medicina, do profissional de saúde, é conhecer a doença. Essa doença chegou nova desde o início e continua sendo nova. Assim, desde o primeiro momento, a gente entendia que era uma doença avassaladora, que não cabia e não concebia na minha mente que um paciente só procurasse atendimento quando a saturação dele caísse. Embora fosse uma grande bandeira de alarme, que a gente chama, né? Uma red flag, né? Quando a gente tem que dizer assim, um sintoma de alarme. A gente tem na dengue isso, e me preocupa que um ano depois, nenhuma sociedade científica fez nenhum painel de score clínico de gravidade para a gente se atentar àquele paciente que está na nossa frente e dizer, esse paciente não pode sair daqui sem ter um exame assim assado, sem eu saber que fator de risco e qual a probabilidade de gravidade dele evoluir para a forma grave de UTI. Em 3 meses, quase 4 meses, na verdade, dia 9 de janeiro, o SARS-CoV teve um sequenciamento genético. O que me leva ao primeiro erro da OMS, que só em 30 de janeiro terminou a primeira parte da equipe que foi destacada para estudar a pandemia e o surto, que não foi terminado. Eles fecharam os espaços, fecharam internamente, você não podia sair da província de Wuhan para nenhuma outra da China, mas podia comprar uma passagem para Itália, onde você tem um grande afluxo de mercados com a China, principalmente ali ao sul. Tem uma região específica da Itália que me foge agora, mas exatamente o primeiro caso da Europa foi na Itália. Mas que, na verdade, quando investigaram retrospectivamente, já havia pacientes doentes lá desde meados de dezembro que iam, voltavam e depois tinham uma pneumonia, mas, enfim, na França foi verificado que foi o primeiro caso, não foi esse da Itália, mas foi descrito naquela época. Então, não foi fechado. As 2 primeiras pandemias de SARS-CoV e MERS-CoV, que foi em Guangdong, em 2002, fechou e conteve. E a do Oriente Médio, em 2012, MERS-CoV, também fechou e conteve. Eu só me lembro dessa doença quando a gente abria o PubMed, que é uma biblioteca médica, que a gente olhava lá coisas anedóticas. Surgia um surto numa UTI do Canadá, que o médico foi lá no Oriente Médio ou foi lá na China e acabou pegando e teve um surto naquela unidade. Mas surto é para ser contido na hora. Tedros Adhanom ainda vai ser instado a responder no Tribunal de Haia. A OMS foi omissa, negligente e teve grandes erros de estratégias de saúde pública, a começar pelos erros do Imperial College, com relação à questão logarítmica e o tempo em relação ao lockdown, que era previsto para acontecer durante 2 meses, razoavelmente, se organizar os serviços, preparar as instituições, treinar as equipes, botar os ventiladores, porque a gente sabe que essa primeira fase, que agora é a segunda onda, vem avalanche, porque você tem um primeiro momento de exposição grande, os jovens são os cavalos de Troia, desde o início a gente vem dizendo isso, não são as crianças, todo surto familiar que a gente estuda, a criança pegou do adulto, nunca a criança deu ao adulto. A criança, ela tem várias infecções ao longo da vida, ela tem muito interferon, que é o nosso antiviral natural, ela pega um vírus, depois está com outro, e aí foi visto em mais de 200, 300 famílias da Escócia que quem convivia com 5 crianças tinha menos probabilidade de ter Covid do que quem tinha na casa 1 ou 2. Doutora Roberta, a essa altura do campeonato, após essa curva de aprendizado, o que dá para fazer no que está se chamando de momento mais agudo da pandemia? O que não dá para fazer é esperar a boca do balão estourar para aumentar os leitos. O que não dá para acontecer é você ter pacientes ainda morrendo por falta de leito de UTI quando você já tinha tudo programado e você pode fazer isso de uma forma, desde novembro, olhando lá isso Covid, que a gente vê assim a curva subindo. O momento de calmaria do primeiro surto, da primeira onda, que a gente começou ali em meados de março, eu me lembro que eu ainda fui destacada para colher o suave no primeiro suspeito, que não era suspeito, mas enfim, a gente ia porque ninguém tinha coragem de fazer. E chegado o momento de março, que foi subindo, que a gente fez o lockdown, que segurou, foi organizar, reformou, em julho,
8 de julho a gente tem uma queda logarítmica, que não pode ser explicada por nenhuma razão de distanciamento. Havia 40% de distanciamento. Eu tenho isso gravado na minha mente. Era no nosso dizer lá do Alecrim, calcinha jovem, Covid na canela. Não tinha ninguém parado em Natal. E houve uma queda. E houve uma queda. E ninguém explicou isso. E todo mundo ficou colocando. Não tem nada a ver com tratamento precoce, não tem nada a ver com ivermectina. Isso é falácia, essa medicação é de piolho, vocês estão desesperados, isso é coisa de gente apaixonada, estão com algum tipo de ideia politicamente envolvida. Mas a gente estava comendo os livros, engolindo os artigos, fazendo reuniões científicas com os caras na Espanha, com os caras lá no Canadá, assistindo aula toda madrugada, os colegas aprendendo a mexer no ventilador, tentando treinar, anticoagulante, quando faz, quando não faz, cloroquina, hidroxicloroquina. E o corpo de evidências só veio crescendo. E todos os países que foi feita alguma atitude de tratamento precoce e distribuição de profilaxia com ivermectina, podem olhar dentro da internet as curvas do Peru, da Índia, Uttar Pradesh, uma população de 210 milhões de pessoas dentro da Índia. A Índia tem o PIB proporcionalmente do Brasil, bilhões de pessoas, e ninguém explica por que ela zerou a mortalidade dia 8 de fevereiro, e eu não ouço falar nada disso na mídia. Não existe uma palavra na mídia convencional sobre os processos exitosos de controle da pandemia no Peru, no México, agora na Índia e todos os países que estão liberando o uso da ivermectina. A gente foi feito muito estardalhaço, as pessoas criticaram de maneira jocosa e a gente conseguiu construir um corpo de evidências que agora tem ensaios clínicos randomizados, evidência 1A, e a pessoa está olhando para o artigo e ainda está desfazendo. Não tem um número de pacientes suficiente. Gente, as pessoas estão morrendo com fila no Rio Grande, 3 ambulâncias com paciente entubado, porque não tem vaga. Porque estão enganando a população desde o início há um ano com uma falácia que não tem tratamento precoce, porque foi uma divisão politizada entre lado A e B, com um político defendendo um lado, outro político outro, mas sempre desde o início eu disse, a estratégia tem que ser combinada. É vacina, é tratamento internado, é tratamento precoce. Por que não se investiu em nenhuma pesquisa de tratamento precoce? A OMS é conhecida como o órgão que tem que zelar pela saúde pública, com medicamentos baratos, custo-efetivos e que possam ser orais e de fácil acesso para a população. Eu me lembro da minha vida, eu estou estudando, meu OMS é medicina de catástrofe, aquela coisa, o que eu tiver de evidência e que não faça mal, eu tenho que fazer. 45 anos de estudo com a ivermectina, 4,7 bilhões de doses, com mais de 200 milhões de pessoas, sanado doenças na África como filariose, como oncocercose, como escabiose, pediculose. A OMS faz uma meta-análise para fazer um tratamento de escabiose em massa com ivermectina, mas não aceita para Covid. Por quê? Mais de 80% do destinado do orçamento do NIH, que é o Ministério da Saúde americano, foi para o COVAX, só para estudo de vacina. Em nenhuma pandemia do mundo se investiu tanto só em vacina. Eu não sou contra a vacina, mas a gente tem que entender que a vacina é uma prevenção. Tem alguém na minha frente sofrendo com 5 dias de febre, dor no corpo, diarreia, e estão mandando para casa com dipirona dizendo que essa pessoa não precisa fazer nada. Isso é criminoso, isso é uma falácia. Eu não concebo que as pessoas até este momento, se elas não estão à vontade com as evidências, porque não tem um corpo racional, com qualidade que já tem, não é mais momento nem para dizer que não tem, nem que não tem qualidade. Ontem à noite, pesquisem no internet, onde for, o DuckDuckGo, porque o Google ele tem um algoritmo que ele vai servindo para separar só notícias que falam denegrindo a ivermectina. E eu escolhi esse tema hoje porque a minha estratégia de hoje para a próxima semana é treinar todas as unidades básicas de Natal e de qualquer prefeito que queira me procurar para fazer uma estratégia de saúde pública de prevenção. Não é só a ivermectina, nem ela é a solução. Mas a gente tem já evidência suficiente mostrando, depois a gente pode ver aqui os gráficos do Peru, do México, que agora em dezembro o Ministério da Saúde colocou
ivermectina, azitromicina, AS e montelukast, que é um remédio para asma, que também diminui a inflamação no pulmão, desde o primeiro dia de sintoma que o paciente tenha, colhendo suave e analisando. Doutora, uma pergunta. Por que nós chegamos a esse ponto? Aí eu gostaria de complementar. A população relaxou, o poder público abriu mão de fiscalizar, ou realmente essas novas variantes as novas variantes do Covid são realmente muito perigosas? É muito fatorial. Ainda é cedo para dizer que essa nova variante tenha virulência. A gente acredita que sim, porque não que ela tenha talvez uma mutação que leve mais a trombo, isso ainda precisa ser investigado melhor, mas é sabido que já há casos de adultos jovens sem comorbidades prévias que estavam em doença leve, o famoso 80% vai ter uma forma simples e não precisa fazer nada. E agora um rapazinho agora na Paraíba falece no 10º dia de doença em casa. A mãe vai chamar ele para almoçar e ele não responde. Quantos anos ele tinha? 30 e poucos anos. Jovem. A população agora é mais jovem que está adoecendo? A primeira leva sempre é dos idosos, porque são os mais frágeis. O cavalo de Troia é o primeiro jovem que vai para a festa e está se expondo com maior número de pessoas, e lógico que o jovem vai para beber, vai para comer, vai para beijar, vai para namorar e não vai ter limites. Além do fato do jovem beber muito, usar drogas de forma recreativa, isso é recorrente, a gente pergunta na história clínica, usou algo inalado que divide aquela... Não me lembro agora o nome daqueles inalatórios, mas tem o cigarrinho eletrônico e tem aqueles outros. Então, é muito fácil que eles tenham um efeito inóculo maior. Tanto porque estão confinados em festinhas escondidas, que é a cara do que está acontecendo na pandemia de São Paulo. Vão morrer de fazer lockdown e ainda não entenderam que se eu restringir o tempo de um estabelecimento onde 12 horas as pessoas iam e resolviam suas coisas, em 8 elas vão continuar indo e vão se aglomerar. Então, o que precisa é ter ordenamento, organizar o espaço, ter o distanciamento, máscara, álcool, mas prender as pessoas e deixá-las presas dentro de casa apenas e tão somente não adianta. Então, a senhora é contra o lockdown? Lockdown total não resolve, mas em alguns momentos é necessário, porque você precisa estabelecer uma ordem, como um terremoto, como um cataclisma para o sistema de saúde. Nesse momento agora eles estão até restringindo mais, porque não há uma sensação de desconforto de você saber que adoecendo tem que ir para Mossoró. É realmente um momento de parar, baixar a guarda e dizer prudência e cautela. Agora, me pergunte se isso tem a ver porque tomou a vacina e relaxou, tomei a ivermectina e relaxou. Isso é uma narrativa pessoal. Eu não posso colocar a culpa em A ou B. Mas a verdade é que a gente teve muito tempo para construir uma estrutura de leitos que poderiam ter uma retaguarda de flexibilizar mais rápido, e aí o poder público, às vezes, sofre com aquelas burocracias de licitação, reforma, tinha acabado o contrato, e eu sei que os gestores estão interessados em abrir leitos, mas isso é caro. Então, depende muito dessa verba para manter os espaços e equipes montadas, porque não é só o leito, você tem que ter um médico, fisioterapeuta, enfermeira, todo mundo da equipe de saúde. E um leito é muito caro. Então, tem que ter a programação de ter aquela reserva para abrir leito, e não para campanha publicitária. O que a gente mais vê é as pessoas repetindo e esperando acontecer para abrir leito. A outra coisa, as pessoas estavam aglomerando-se. Reeleições, no crescente, novembro, chegada de turistas. O IMT já tinha detectado cepas mutantes de novembro, porque como demora muito, ele foi lá e estabeleceu pelo tempo que a cepa era de um paciente de novembro, da Paraíba, que estava aqui. Não é só nossa. Mas está circulando. Nós somos uma cidade de capital turística que tem muita procura. E isso a gente já vinha dizendo. Essa cepa mutante vai vir, inclusive, com um agravante. A mutação na anteninha do vírus, que é detectável pelo SWAB. Então, é falso negativo. Mais do que nunca, o meu médico que está no PS ou atendendo no ambulatório, ele vai ter que dar um diagnóstico baseado na clínica, nos sintomas, no exame físico, numa tomografia, porque o raio-x não altera cedo, e principalmente nos exames laboratoriais mínimos, para ver prova de atividade inflamatória, até que a Fiocruz, que conseguiu agora fazer um novo PCR para essas cepas mutantes, distribuir para os locais. Então, faço um apelo aqui aos médicos que, se estiverem diante de um caso suspeito de Covid, que eu depois vou destrinchar o que é um suspeito, não desvalorizem um SWAB negativo.
técnica, coleta mal feita, mau armazenamento e principalmente se for uma cepa mutante, tem uma alta probabilidade de vir falso negativo. Mas se eu tenho uma tomografia mostrando vidro fosco, se eu tenho uma linfopenia, que é o linfócito baixo, se eu tenho PCR, LDH, dedímeros altos, lembrando que o dedímero só vai aumentar em torno do 8º dia. Os erros e acertos foi só estar internando a pessoa quando ela chega, saturando abaixo de 94, com o dedímero de 1.500. Isso é um incêndio que já tomou metade do pulmão. Eu queria voltar à ivermectina e Deixa eu só esgotar terminar o raciocínio algumas rapidinho. dúvidas. Se a gente quiser hoje diminuir a mortalidade do nosso paciente, a gente tem 2 formas de tratar. Precocemente na primeira semana com antivirais que reduzem a replicação do vírus, como está mostrado em estudo in vitro, in vivo, animal e humano, com redução de carga viral. E também na segunda fase inicial, em torno do 8º, 12º dia, que as séries de casos da China mostraram que é o período onde há a maior probabilidade de haver a tempestade inflamatória, que é quando o vírus não se multiplica mais, mas os restos de proteínas estão ali fazendo uma espécie de doença autoimune, como lúpus, artrite reumatoide. E quem vai atuar ali para decidir é um médico. A população não pode tomar corticoide indiscriminadamente. O médico no PS não pode passar corticoide, azitromicina e dipirona na primeira semana de doença achando que está tratando Covid. Nem tudo se trata com azitromicina e muito menos isolado. O tratamento do Covid cada vez mais está indo na linha de raciocínio do HIV, da tuberculose e da hanseníase. É uma poliquimioterapia. E ainda é off-label porque não tem estudos suficientes para dizer na bula isso serve para Covid. A gente só vai ter isso daqui a 2 anos. Eu não posso esperar daqui a 2 anos para tratar a pessoa que me procura hoje. E o que a gente tem de experiência de 200, 300 pacientes analisados é que quem eu tratei não internou. E não era tratou porque era jovem e por isso não complicou. Tratei obeso, tratei hipertenso, diabético, pessoas que tinham todos os fatores de risco para complicar. Mas a diferença está no diagnóstico precoce, no tratamento precoce. E precoce, eu digo, não é corticoide precoce. A maior parte dos jovens, aí sim, que estão morrendo hoje na UTI, foram porque se expuseram a um grande inóculo, e isso é um fator de virulência. Que é um grande inóculo? A grande quantidade de nuvem de vírus. É o mesmo que tem uma grande quantidade de bactérias ou de fungo. É lógico, vai multiplicar mais, vai processar mais inflamação e mais lesão nos tecidos. E aí tem o comprometimento de ter usado álcool, droga, que complica mais ainda. Mas esse jovem também está morrendo porque está se automedicando dentro de casa. Porque não teve acesso a um médico que tinha experiência ou que não estava ainda tranquilo em tratar, estão passando corticoide, azitromicina e dipirona na primeira semana e acham que é uma sinusite. Porque você compra corticoide na farmácia sem controle. A azitromicina passa no PS e a dipirona toma para febre. Mas isso não trata Covid. E abaixa o linfócito, aumentando a chance de complicação com a pressão, que é o choque, e com a complicação bacteriana. No ano passado, quando começou a pandemia, a gente ouvia muito frequentemente que vai levar anos para o desenvolvimento de uma vacina, né? Leva até 10 anos. E aí houve uma corrida em tempo recorde, há hoje várias vacinas na praça, em que pese continuarem havendo estudos para que haja cada vez mais vacinas seguras. Por que nesse tempo recorde, e aí eu peço uma opinião junto com o seu olhar profissional, que se em tempo tão recorde se conseguiu desenvolver uma vacina, por que não se consegue, então, chegar também a uma conclusão definitiva, em escala global, a respeito do tratamento precoce? Muita política e muito dinheiro envolvido. Fale mais. Remédio de pobre não vende. A Merck Sharp Dome, que fez esse comunicado que a ivermectina não tinha plausibilidade científica para tratar Covid, nunca ganhou dinheiro com ivermectina humana. A Ivomec, que é a ivermectina veterinária, foi sim o medicamento mais vendido no mundo veterinário e que mudou de uma forma segura a qualidade dos rebanhos, tratando as parasitoses dos gados, enfim. Em 1991, ela perdeu a patente. E desde o início, quando ela começou a ser usada na década de 80 para tratar em massa essas populações na África, na América e no Sudeste Asiático, foi feito um acordo com a OMS de dar de graça esse remédio até erradicar. E o plano para a oncocercose só acaba em 2025. Apesar de ter melhorado, não erradicou. Então, de cara eu lhe digo que ninguém está interessado em investir em pesquisa com remédio de pobre. Isso é a grande verdade.
remédios caros, anticorpos monoclonais, vacinas super, ultra, mega modernas, que são necessárias, mas como eu estou dizendo, 80% da sua verba você botar para vacina e não estimular nenhuma pesquisa com drogas reposicionadas, baratas, custo-efetivas, que tem plausibilidade, porque desde o SARS-CoV-1, a hidroxicloroquina atua. Ela reduz a carga viral, ela é anti-inflamatória, que a gente já sabe isso do lúpus, da artrite reumatoide, ela reduz a interleucina 6 e já tem estudos desde 2016 mostrando que ela reduz a formação de trombo em câncer de pâncreas. Então ela é antitrombótica, anti-inflamatória, antiviral. Se ela for usada sabiamente, na dose correta, até o 5º, 7º dia de doença, ela responde. E já há estudos, inclusive, da forma inalatória para fase grave, entubado. Porque ela agindo direto no epitélio do pulmão, ela tem uma maior biodisponibilidade, ela chega lá mais fácil. Estão fazendo primeiro em animais e vão fazer depois em humanos. Já está começando a ter ensaios clínicos humanos. A medicina não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Você me perguntou do investimento de vacinas. E nós, de modo muito benemérito, estamos dando o braço para uma vacina que não tem estudo de fase 3 publicada. A Coronavac ainda não foi publicada. Mas nós temos que usar as armas que nós temos. E é nossa. A autossuficiência nesse momento é muito importante. É importante ter Biomanguinhos e Fiocruz e Butantan trabalhando para termos nossas vacinas, não depender dos outros. Isso é fundamental. Mas não só isso. Não se vence uma pandemia só com vacina. Vacina é a longo, médio prazo para proteger quem ainda não tem. Basta dar o exemplo de várias pessoas que tomaram a primeira dose e adoeceram, que tomaram a segunda dose e adoeceram, não pela vacina, veja bem. Coincidentemente, ela estava no período de incubação e pela baixa eficácia ou não, ela adoeceu. Até porque você só pode ter a provável eficácia de 52% depois de 2 doses com mais de 20 dias, para produzir os anticorpos em níveis neutralizantes. O que eu coloco aqui para os defensores da ciência, que se tornaram um monopólio, que só é ciência se for vacina, e tratamento precoce é coisa de desesperado, gente que não está usando da sua racionalidade, que não tem plausibilidade científica, eu lhes digo, parece que é lícito usar uma vacina que não tenha ensaios clínicos randomizados, nem ensaios protocolados publicados. Mas uma droga que tenha custo-efetividade e que não tenha demonstrado malefício, porque os vários estudos científicos que foram publicados, o grande escândalo dessa pandemia foi o escancaramento de que vários periódicos bicentenários, como New England Journal e Lancet, são comprados. Até a ciência perdeu a credibilidade. Como é? Repita. Por que a pessoa tem tanto medo de tomar hidroxicloroquina? Você tenta lembrar, assim, da discussão da mídia, o que é que levou a isso? A arritmia cardíaca. Mas quem foi que viu essa arritmia? Foi o estudo aonde? Foi o estudo do Lancet e do New England, 6 de junho. Procure na internet, tá lá. Esse estudo, vergonhosamente distribuído para todo mundo, disse que tinha uma coorte de pacientes aí, de mais de 9 mil, e que ele viu que a hidroxicloroquina causava arritmia grave, causava malefício e não melhorava o paciente internado. Mas eu lhes digo, um dos coautores era o dono do banco de dados que forneceu dados fraudados, porque ele não conseguiu comprovar e o artigo teve que ser retratado. Pela primeira vez, um periódico disse, me desculpe, eu publiquei um estudo que eu não posso comprovar o dado. E aí, a meca da medicina baseada em evidência teve que ficar de joelhos e pedir perdão, porque a revisão por pares, que é essa auditoria externa, falhou. O outro coautor desse mesmo artigo é o Menha, um cirurgião vascular do Brigham and Women's Hospital, em Massachusetts, em Boston, e que lá foi o hospital que mais recebeu dinheiro com pesquisa para o Remdesivir, da Gilead, que é a indústria farmacêutica que mais promove encontros, congressos e medicamentos para HIV e hepatite C no mundo. E até hoje tem uma briga, OMS, NIH, que é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, que a OMS diz Remdesivir não funciona, NIH diz funciona, até porque eu investi muito do erário público dos Estados Unidos nessa pesquisa. E só modificou sintoma de 7 para 5 dias no paciente internado. Não tirou do tubo, não tirou de trombo, nem diminuiu mortalidade, como fez corticoide e anticoagulante. A senhora falou há pouco, se disponibilizando para, inclusive, qualquer prefeito ou gestor que queira lhe procurar,
a respeito de quem queira implementar algum tipo ambulatório de ambulatório. profilaxia, com acompanhamento médico, com orientação, porque não é só... Como seria? Bem, existem essas experiências que foi feita agora no México, está sendo publicado e foi agora dia 21 de janeiro, que você pega na atenção básica o paciente, Porto Feliz, Porto Seguro, na Bahia. São experiências, assim como o surto de Manaus, que foram esvaziadas UTIs com azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina. A grande questão do Covid é o timing. Você tem que ter um timing para cada droga, para cada medicamento, em cada fase. São 3 fases de doença. A fase replicativa, a fase inflamatória e a fase da fibrose pulmonar, onde pouco ou quase nada pode resolver. Há algumas esperanças aí bem ainda incipientes. Mas o que eu quero dizer é que se você tiver uma estratégia de saúde pública, precocemente identificando um paciente de risco para... O Instituto Nacional de Saúde da Inglaterra está chamando todo mundo que é obeso, todo mundo que tem doença crônica e todo mundo que tenha algum tipo de idoso para repor vitamina D, com orientação médica, com toda essa questão de cuidado, porque vitamina D em excesso, C, zinco, diferença entre veneno e remédio é a dose. Quem vai saber não é o cara que está ali no balcão, nem sua vizinha. Vá ao médico. Por isso que tem que existir um ambulatório de prevenção de doença crônica, para você estabilizar o diabetes de seu João, para cuidar do antihipertensivo de Dona Maria, porque o Covid, ele não mata pelo Covid. Ele é apenas e tão somente a centelha que vai levar a queimar uma inflamação, que quem é a gasolina é o diabetes descompensado, a hipertensão descompensada e a síndrome metabólica, que era onde eu queria entrar, que o jovem está morrendo por isso. Ele não sabe, mas ele tem triglicerídeo alto, ele tem o colesterol bom, que é o HDL baixo, ele tem a cintura abdominal no homem maior do que 102 centímetros, na mulher maior do que 88, ele tem uma glicemia de jejum alterada, que não é diabetes, mas ou às vezes nunca nem mediu, dosou, entre 100 e 125. E, principalmente, nesse estado, existem nas mulheres e nos homens um estado hiperandrogênico, excesso de testosterona. O problema da testosterona é que ela tira cabelo de cima, bota embaixo e aumenta a insulina, inflamando os vasos. É um estado pró-inflamatório do endotélio, essa membrana que recobre os vasos. Então, ela aumenta o risco de trombo. Se o Covid é uma doença pró-trombótica, se ela facilita o trombo, se eu tenho diabetes, se eu tenho hipertensão, se eu tenho Covid, está feita a tempestade perfeita para você ter um infarto, um AVC, ou um trombo no pulmão, na perna, seja na fase aguda, seja na fase tardia. O que quer dizer que se eu controlar o meu diabetes, a minha hipertensão, perder peso adequadamente, comendo bem, saudável, atividade física, eu vou estabilizar o meu estado inflamatório e quando eu tiver Covid eu posso resolver bem com os meus linfócitos. Mas já existe uma detecção de uma mutação num gene que mostrou que o paciente vai fazer a forma grave. Oxalá a gente possa ter um teste genético que possa dizer e a pessoa, então você vai ter 40% de chance de fazer a forma grave. Mas eu não me basearia nisso. Eu acho que a prevenção é fundamental. Comer bem, ter atividade física, tudo isso é bem-estar. A grande questão do Covid é proteger a população com a prevenção das suas doenças crônicas. A ivermectina entra como um fator associado para quem quiser, porque agora não pode mais ser feito um estudo com placebo. O número de evidências que já se tem mostrando o benefício dela e a não maleficência me impede, pela ética médica, de dizer um vai tomar e o outro não. Eu não posso fazer essa escolha de Sofia. O paciente, sim. Eu explico para ele riscos, benefícios e ele vai anuir. Quem tomar vai ser o grupo intervenção. Quem não tomar vai ser o grupo controle. Hoje existe no mundo algum tipo de estudo sendo desenvolvido para sanar de vez essa dúvida a respeito da ivermectina e encerrar a polêmica? Já tem mais de 42. E por que permanece a polêmica? Aí tem que só trazer para cá. Remédio de pobre não vem. Mas deixa eu só dizer, uma colega, uma médica aqui da O fisiologismo e o proselitismo político ficou travestido de ciência por muito tempo nessa pandemia. Nessa polarização, eu defendo isso, você defende aquilo, lado A e lado B. E a gente ficou espremido no meio, tentando ler, estudar e naquele tiroteio saber o que seguir. E eu decidi seguir o paciente. Doutora Eu Roberta. fechei meus olhos e os meus ouvidos e me concentrei nas experiências do que os colegas estavam fazendo nos web meets que a gente fazia com a Espanha,
com o Canadá, com os Estados Unidos. Existe um grupo, que é o Frontline COVID Critical Care Alliance, que é uma equipe de médicos intensivistas, pneumologistas da Universidade de Fort Lauderdale, lá na Flórida, que eles estão estudando isso. Assim como a doutora Marina Bucá, que teve um assassinato de reputações no Brasil, dizendo que ela era uma pseudocientista, que não mostrava dados, mas ou você rala para salvar paciente, ou você escreve. Às vezes não dá tempo de fazer as duas coisas, você tem que agir. E o médico não pode ficar mais de braços cruzados, esperando o amém da OMS, da CDC, do Society of Infectious Disease, dizer o que ele tem que fazer. Estudantes de medicina, aprendam de hoje em diante. Essa pandemia veio para mostrar que o clínico e a clínica e a experiência clínica são soberanas. E a gente está comprovando isso com um ano de segmento de pacientes, mostrando que quem eu fiz profilaxia ou quem eu tratei precocemente não fez A formação. ivermectina ataca o fígado? Não. Por quê? Assim, só rápido. A metabolização dela não passa pelo fígado. Ela é eliminada 80% integral no intestino. A molécula é tão grande que não passa no rim. Existem estudos, como eu falei, de mais de 200 milhões de pessoas utilizando 4,5 bilhões de doses, onde você toma sequenciadamente a cada 4 meses para reduzir a carga de parasitas e nenhuma delas detectou pacientes com hepatotoxicidade. Doutora Roberta, chegou- com relação à reinfecção. Quer dizer, É possível. É Um possível? a cada 7 milhões ano passado, agora muito mais, porque vai ter as cepas mutagênicas, que você vai ter uma probabilidade, já foi feito esse estudo, o médico que descobriu, a equipe, né, do Dr. Hu, que descobriu o HIV, já fez essa pesquisa. Ele pegou a cepa da cepa da África do Sul, a cepa da Inglaterra, a cepa... Não pegou a nossa não, que pena. Mas ele fez tipo uma análise combinatória, e eu tenho 17 mutações nos aminoácidos da Inglaterra e mais 12 na África do Sul. E aí eu vou jogando como se fosse uma pecinha de combinações com os anticorpos de quem fez a vacina e de quem teve a doença natural, para ver o que é que vai resolver. A senhora chegou. Ou seja, Deixa eu terminar o raciocínio. Pois não. 2 a 3 vezes mais resistente à infecção natural, anticorpos de pessoas que tiveram SARS-CoV-2 naturalmente, ou das 3 vacinas. Hoje, na África do Sul, não é possível fazer Pfizer, Moderna, nem AstraZeneca. Sabe o que é que eles fizeram como estratégia? Liberaram ivermectina para uso emergencial off-label, porque só tinha uso veterinário. Já chegou ao ponto de, até novembro, terem equipes do governo retirando a ivermectina com o poder de polícia, porque a indústria farmacêutica fez contratos com o anticorpo monoclonal em que ele tinha uma cláusula de exclusividade, você só pode estudar isso. E ele ficou ali de mãos atadas, só estudando aquilo, e não podia usar a ivermectina. Até que veio a grande mortalidade, e agora com as vacinas completamente deturpadas com a mutação, ele teve que jogar e fazer uso do que a gente faz. Você não pode esperar só evidência humana. British Medical Journal, 2017, tem uma revisão de literatura de mais de 9 mil estudos que só 10% da medicina se faz com medicina de evidência 1A. Então, quem está nessa torre de marfim, academicamente falando que só vai agir quando tiver um número suficiente de ensaios clínicos randomizados 1A, é porque não trata paciente. Porque se tivesse alguém batendo na porta dele, ligando, ou tendo a empatia de pelo menos procurar estudar e saber que existe reposicionamento de drogas, um remédio não é criado só com uma razão de ser. Dá 3 exemplos. Viagra, hipertensão pulmonar na UTI, o vovô levantando o lençol. Como é, perdão? Perfeitamente. Ficou alegre, a Pfizer foi e fez um vasodilatador para libido. Ele é para aumentar a vasodilatação pulmonar, mas dilatou lá embaixo também, a jusante. A senhora falou há pouco E os sobre outros exemplos? Minoxidil, remédio usado na UTI também para hipertensão. E paciente Minoxidil é para cabelo também hoje, né? crescendo cílio e cabelo no careca. Grande filão da Eu indústria já usei dermatológica. minoxidil. Então não venha dizer que a ivermectina é um remédio de verme, porque ela foi criada como antiparasitário, mas ela já tem estudo antineoplásico, reduzindo câncer de mama, por isso ela não é carcinogênica,
E a Drosophila melanogaster me poupe. Ela vive 15 dias. O que é isso, pelo amor de Deus? É a mosca de fruta, que estão dizendo sim. que a ivermectina causa câncer em mosca de fruta, que vive 15 dias e que é o modelo de estudo de maior mutação para a lei mendeliana de troca de gene. A senhora já chegou a conversar sobre esse tratamento precoce com gestores? Desde o início do ano, foi criado um grupo de trabalho para estudar, tanto no estadual como no municipal. São as comissões científicas. Eu nunca fui oficialmente de nenhuma das duas, mas sou médico infectologista do UOL e do Giseude, tenho contato com todos. E sempre a gente está discutindo isso. Eu brinco muito dizendo que na infecção, na medicina, eu posso escolher um antibiótico, você outro, e os dois podem estar certos. Certo. Então, se eles estavam olhando muito para o paciente entubado, se preocupando com anticoagulante, corticóide, o que quer que fosse fazer lá, e nós fizemos estudos científicos com hidroxicloroquina e azitromicina, mas foi comprovado que ele não servia no paciente internado. Porém, o estudo de Manaus, junto com esses dois aí que eu esqueci de dizer, foram retratados e retirados do Lancet e do New England, mas criaram todo um virtual silence. A psicologia chama isso de caminho virtuoso. Você cria uma narrativa para dizer que é para um bem melhor. Consolidou já isso. Consolidou. Ninguém mais tem coragem de hidroxicloroquina, porque ela foi usada em dose tóxica, 12 gramas, quando eu uso 3 gramas. É óbvio que um idoso em UTI, com um mundo de medicamentos, vai ter arritmia. E não vai ser só a hidroxicloroquina. Como é o nome das duas publicações? É Lancet e qual é o outro? New England Journal. O New England Journal, que são a referência da ciência. Deixa eu dizer. Os cientistas dizem que essas duas publicações que a senhora disse que já maior impacto. Que a senhora disse que estão como toda publicação. O oráculo de Delfos da ciência. Como toda publicação tem de Alexandria. Pois é, e aí como toda publicação tem seus patrocinadores, tem seus interesses. PLOS, uma revista científica que mostra que muitas das ditas publicações científicas têm os mesmos vieses do marketing. Claro. Você vai vender uma droga, você pode comparar ela com outra que tenha inferioridade na biodisponibilidade. Uma concentra ruim no pulmão, a outra concentra bem, eu comparo as duas, a minha vai ser melhor. Com certeza a ivermectina não anuncia nem na Lancet, nem na outra. É um remédio barato. Eu queria voltar aos gestores. No Lancet e no New England. Essas duas publicações fizeram meia-culpa. Desculpa, botei um estudo que não valeu, porque o chefe artigo era um dos mais renovados cardiologistas dos Estados Unidos, lá de Harvard, desse povo, e existe isso, né? Argumento de autoridade, quem sou eu para duvidar do meu professor? Vou revisar aqui, mas o que ele disser eu vou dizer amém. Isso quebrou como paradigma, e as sociedades científicas sentiram isso, porque a pandemia criou isso. Ela não foi uma doença só do especialista. O médico clínico que estava à beira do leito, aprendendo em tempo real, com lives, web meetings, artigos, também estava aprendendo tanto quanto. E houve quebra nesse ego. Há pessoas que se sentem ressentidas porque o infectologista ou o especialista não é buscado para dar um norte. E autonomia médica, a gente aprende a ser clínico. Antes de qualquer coisa, eu tenho que conhecer o paciente como um todo. E eu leio o paciente da porta. William Osler, um dos maiores clínicos, dizia isso, que a gente sabe o paciente pela porta, a gente conhece o paciente pelo cheiro. Doutora Roberta, a governadora acaba de anunciar um toque de recolher das 22 horas às 6 da manhã. O que a senhora acha? Sim. Como eu lhe disse, algumas medidas são necessárias quando a situação foge ao controle, porque não tem mais o que fazer. Já era para ter feito antes. Por exemplo, festa clandestina. Quando eu faço esse toque de recolher, quem está no bar fiscalizado, corretamente, seguindo o protocolo, pagando imposto, corre tudo para dentro das varandas gourmet. E está lá no ar-condicionado, sem máscara, bebendo, dançando, e achando que está numa bolha de proteção com os amigos e familiares, e não vai ter. E o que a gente mais atende é surto familiar. Fulano que veio com sucrano e assim vai. Outro detalhe que eu lembro a população aqui. Quando um ficar doente, gente, é para se isolar. Porque mesmo que a pessoa faça uma profilaxia pós-exposição, o que é isso? Tomar ivermectina após me expor a alguém doente, já existe esse estudo. Nas observações da senhora, é antes ou depois? Tem antes e tem depois, que nem HIV. Eu posso fazer medicamento depois de uma relação desprotegida e evitar.
Posso tomar também antes. Existem as duas formas. O acidente, o cirurgião lá na hora, cortou a luva, sangrou. E a pré-exposição, que recorrentemente pacientes que são pessoas que trabalham, né, na questão do sexo e que se expõem muito, são pessoas que precisam da medicação pré-exposição. Isso modificou a curva de infecção pelo HIV. É muito importante que se diga isso. Então, existem estratégias, como eu tenho o oseltamivir, o Tamiflu, para influenza, ele é utilizado para tratamento, mas é mais eficiente nas primeiras 72 horas para diminuir a replicação do vírus. E na pós-exposição, eu intubei um paciente sem a luva adequada, sem o cuidado, posso tomar até 72 horas antes do meu contato, numa dose diferente, e evitar adquirir a doença. Já foi testada a ivermectina nas duas situações. 2 surtos. Asilo, uma cidade da França. Março, maio. Ninguém sabe de nada ainda. Os vozinhos lá, escabiose. A conduta, vamos tratar vovôs, residentes e profissionais de saúde cuidadores. Passado o surto de Covid, foram olhar a mortalidade nos asilos. E, para surpresa, o asilo que utilizou a ivermectina pelo surto da escabiose, mortalidade de 0%. O asilo que não fez a ivermectina porque não teve surto de asilo, e os vovôs têm a mesma idade e proporção de cuidadores, 5%. E se fosse seu avô? E se fosse seu pai? Então, baseado nos primeiros estudos que o Dr. Fernando Suassuna nos mostrou da medicina translacional, o que é isso? Eu pego uma droga, mostro como ela é usada em vivo, in vitro, na célula, Sim. e extrapolo ela para um modelo que ela pode servir para outras. E como eu disse, já havia estudos de 2016 da ivermectina reduzindo insulina sendo usada para diabetes. Já tem trabalho patenteado na China para o uso da ivermectina para isso. Ela já era usada na possibilidade como droga antineoplásica, porque ela interfere na ubiquitina, o sistema de vigilância do nosso serviço interno da célula de controle de qualidade. Se eu tenho um material genético errado e que pode virar um câncer, ela recolhe. Se eu tenho um invasor, ela cola nele para avisar os linfócitos e as células de defesa, macrófagos. O SARS-CoV é tão sabido que ele apaga a ubiquitina. Vou voltar rapidamente. Rapidamente. O SARS-CoV abole a ubiquitina e a ivermectina impede isso. A ivermectina aborta a ação do SARS-CoV inibindo o interferon gama, que é o antiviral natural. A ivermectina bloqueia e blinda a célula entre o receptor que a gente tem, chamado ACE2, e a proteína RBD da anteninha da proteína spike do vírus. É um dado tão científico. São muitos detalhes de biologia molecular, nem todo mundo lê isso. Não, a questão é que... Mas gosta muito de questionar, dizer que não tem evidência. A questão é que é um dado tão científico, e a senhora citou 42 pontos de sítio, de ação. E não entra na cabeça ainda que ainda seja questionado. Polêmica. Essa semana tem uma polêmica aqui em Natal, doutora. Não me peça para falar sobre isso, eu já expliquei. Eu queria... eu sei, eu queria voltar... Pode ter uma relação simplista. A é igual a B, B é igual a C, A não é igual a C. Eu queria voltar à questão dos gestores. Se a senhora teve notícia de que se gestores chegaram a procurar médicos que estão com todas essas evidências para implementar, além de Natal. No interior, sim. Experiências exitosas em Apodi. Doutora Roberta, eu queria fazer um registro aqui, gente. Pelo amor de Deus, vão atrás da experiência de Manaus. Búzios, dezembro, a população foi para a rua pedindo para evitar o lockdown. Olha agora Búzios. Zerou a fila de internamento. Eu queria fazer um registro aqui. Eles estão fazendo tratamento precoce. Eu queria fazer um registro aqui, que essa é uma das maiores audiências no YouTube. É verdade? Desde o começo desse programa, que já remonta mais de uma década. Não dá nem pra gente ler. Déjà vu de novo, daquela nossa... Foi. Muita gente perguntando aqui no chat. Não vou dizer dose. Doutora viu, doutora Roberta? Muita gente perguntando. Não tive Covid. Não tive Covid. Eu devo me tratar com alguma coisa? Aí não existe tratamento para o que não existe. Tá. Prevenção. Fazer atividade física, comer adequadamente, repor vitaminas se necessário, como no caso do idoso,
do obeso e do doente crônico, já é sabido pela endocrinologia que eles têm que repor vitamina D. Até porque com isolamento, quem é que vai para o sol? Ninguém nem vê a cor. Então, é importante porque ela mexe na questão das catalepsinas que estão envolvidas com mecanismos antioxidantes que ajudam a gente na condução de infecções. Precisa tomar alguma coisa? Tem que procurar um médico. Vou cansar de repetir isso, porque não existe Não dá para se receita de automedicar. bolo. Não dá para O se erro automedicar. maior das UTIs lotadas não é ivermectina, não é hidroxicloroquina, não é azitromicina. Ou é até azitromicina isolada, que além de tudo ainda seleciona a bactéria resistente. É o corticoide na primeira semana. Pode ter certeza que é o remédio mais fácil de achar na farmácia e o infeliz do corticoide melhora o nariz escorrendo, o inchaço, e dá até uma falsa sensação de melhora clínica. Mas há um custo muito alto, que é aumentar a replicação do vírus e matar linfócito, que é quem vai matar o vírus. Eu já tive, Gustavo Também. Negreiro já teve. O que é que a gente tem? Pode ter de novo. Pode ter de novo, né? E aí, Cepa mutante. certo. E aí a gente tem que Tudo. tomar... A gente tem- Prevenção. a mesma coisa. Essa sua cinturinha tem que encaixar. Ai, cinturinha de ovo. O Covid gosta de homem calvo e mulher cabeluda. Pois é, por que isso? O excesso de testosterona. Uma médica me disse, Você pode o ver que a mulher careca... cabeluda, ela tem uma entradinha aqui, que é a alopécia androgênica. Esse excesso de testosterona tira cabelo de cima, põe embaixo e aumenta marcadores inflamatórios como insulina, que vão levar à lesão precoce dos vasos. Isso é o maior... Eu lembro que desse aqui, a sindemia, eu morria de medo de ter uma coincidência de uma pandemia de coronavírus e dengue. Eu digo, pronto, sangra e trombosa. Como é que vai ser? Quer dizer que essa história... Eu tô tomando ivermectina. Não adianta também, não adianta. Eu continuo tomando, doutora. Até hoje eu já de 15 outra Eu tomei. acabei de dizer que a África do Sul está no desespero, literalmente, de ter mutações para as 3 principais vacinas e liberou o uso emergencial por alguma razão. Porque quando você não tem o que fazer, você previne com o que tem. Certo. Então, eu recomendo que as pessoas procurem um médico para discutir com ele, porque, veja bem, criança não. Nenhum estudo populacional fez profilaxia para Covid para criança. Na África, sim, lá por conta daqueles parasitas. Levam a cegueira, desnutrição, tudo bem. E é 4 vezes no ano que eles tomam lá. Vamos lá. Então, dá a César o que é de César. Não é festa da uva nem botar na caixa d'água. É com acompanhamento. Eu estou clamando por esse ambulatório de prevenção do Covid, que não é só para tomar ivermectina, mas é para aproveitar e fazer algum estudo científico da gente conseguir acompanhar as pessoas e ver a dose. Porque essa é a maior pergunta que o pessoal, dessa meta-análise que eu falei dos Estados Unidos, lá do grupo do Canadá, tem uma história interessante, rapidinho, 5 minutos. Em novembro, eles bateram no Congresso. Eu quero que vocês, o que você me perguntou, analise esses dados de 52 estudos que eu tenho aqui. Se é bom, se é ruim, não quero saber, eu quero que vocês leiam. Porque era de Bangladesh, da Índia, Paquistão, e o povo olha com aquele nojinho, né? Que país do hemisfério do sul, não... enfim. Subdesenvolvido. Perfeitamente. Eles analisaram. E 2 médicos especialistas em medicina baseada em evidência, Andrew Hill, pesquisem depois no YouTube, e Tess Lowry, fizeram essa análise independente e eles só ganham para isso na vida. Estudar e revisar artigos científicos para ver as cascas de banana. Esse serve, esse não serve, vamos juntar esses. Porque às vezes eu tenho 30 pacientes no estudo, 60, mas quando eu junto e faço 5.000, eu tento homogeneizar e dizer, olha, essa queda de mortalidade aqui é significativa. Isso realmente não é ao acaso. E eles viram que em todos os estudos de profilaxia não havia malefício, hepatotoxicidade, até porque era uma dose continuada de quinzenal ou mensal, não menos do que isso, e que tinha benefício. 75% das pessoas não faziam forma grave. Não é milagre. É fisiologia. Não adianta tomar ivermectina e não controlar o diabetes, não controlar a hipertensão, não perder peso, não se alimentar adequadamente, repor a vitamina que precisa, porque existe multifatores, que é por isso que a pessoa que morre na UTI não é porque tomou ivermectina. Ela tem um contexto, como eu disse, já foi identificado um gene, que se você tiver uma deleção nesse gene, uma perda desse gene, tem maior probabilidade de fazer a forma grave. Como quem tem doença de coagulação, né? Uma facilidade de fazer trombo. Porque morre muita gente de uma família só. Tem alguma relação isso? Ou é É coincidência? efeito genético, pode ser, né? Alguma
fator genético que leva a uma predisposição a fazer uma forma grave, o que eu acabei de dizer. Mas não é certeza. E doutora Roberta? Mas eu diria que é muito mais atraso de diagnóstico, atraso de conduta ou automedicação. Doutora Roberta, e aqueles casos da família que marido pega, Esposa não pega? O filho pega, a nora pega, todo mundo pega, menos a esposa não pega. Não dá para você nunca trabalhar nesse chão de incertezas, porque às vezes o SWAB pode ter sido falso negativo. Técnica de coleta, armazenamento. Ou verdadeiramente ela se expôs a uma pequena quantidade, logo se afastou, ele foi para um quarto, ela foi para outro. Depende de quem partilhou mais tempo junto, em atitudes, né? O pai almoçava com o filho todo dia, a mulher só chegava de noite com o marido. Isso é muito multifatorial, mas é exposição dependente. Se eu trabalho 2 turnos e durmo em casa só à noite, lockdown, juntando todo mundo junto em casa, já foi visto que 80% da transmissão é intradomiciliar. Eu tive a Covid, passei 15 dias em casa com minha mulher. Minha mulher fez 2 exames e não pegou Covid. No caso de... Pode ser falso negativo os 2 exames? Não, é menos provável. Pode ser que ela tenha tido cuidado de se afastar de você, usado a máscara e teve um inóculo menor. E o sistema imunológico tão bom que resolveu a infecção. E pode ser que fazendo sorologia depois de positivo ou não, que eu digo, não tem porquê essa sanha, essa necessidade de fazer exame de sorologia. Já se descobriu que o Covid é uma doença que se trata com a imunidade inata. A imunidade inata é aquela primeira linha de defesa da nossa alfândega que chama macrófago, oligodendrócito, micróglia que está no cérebro. Sorologia que a senhora fala que é aquele veio IgG? Isso. Tudo aquilo. Faz diferença, porque nem todo mundo produz um anticorpo. Se eu tiver um macrófago muito bom, ele destrói ali na hora, é o sniper, e não dá tempo nem de avisar o linfócito para produzir anticorpo. Quais são os tipos quais são as fases e o tipo de intervenção farmacológica pré e pós? 3 fases de doença. SIDEC é o autor que já fez essa classificação das fases. A primeira, replicativa do vírus. A segunda, inflamatória, onde os restos, as proteínas virais, estimulam a reação do corpo contra o próprio corpo, com excesso de interleucina 6, com excesso de bradicinina, com a tempestade de serotonina. O paciente faz facilmente inflamação, alteração do rim, do pulmão, miopatia e, principalmente, é um paciente que tem alta chance de mortalidade, evoluindo na terceira fase da terceira, em média, do 1º ao 5º, 7º dia, depois de 7 a 14 dias, de 14 dias em diante, mas não tem essa fluidez, é mais fluido, não tem essa regra. As fases são essas pelos quais ele vai avançar. Aí nessa terceira outra fase é a fase da complicação bacteriana, da fibrose pulmonar, onde poucos medicamentos foram estudados e que mostraram benefício. A grande aposta agora são aqueles que a gente viu em Israel, que vai diretamente, por via inalatória, vai diretamente para o nosso sistema imunológico destruir o vírus e a inflamação, na verdade, perdão, não é nem o vírus, que o vírus já não se multiplica, é para diminuir essa resposta inflamatória dentro do pulmão. E alguns antiandrogênios, que são medicamentos que estão mostrando resposta nos pacientes graves de Manaus. Isso é a fase mais grave. Isso. Tá. Ou que está no catéter, porque a gente já descobriu isso. Quanto antes, melhor. Exceto corticóide, que é na hora certa, com a dose certa, de acordo com a avaliação médica. Mas tratamento da primeira fase até o 5º dia. Depois, a chance de ter resposta positiva é menor. O tratamento com a fase inflamatória, se eu tiver que usar corticóide, é óbvio que é melhor quando a inflamação está no começo do que quando está no final. Se eu tenho só 25% do pulmão, eu tenho mais chance de ter benefício do que se eu fizer só depois que tiver mais de 50% de comprometimento. Tá. É ser um bombeiro e planejar quanto que eu tenho que apagar de incêndio. Isso no pós. Antes, como medida preventiva. Aí são as questões de você trabalhar a prevenção. As suas doenças crônicas estarem estáveis, sua glicemia está dentro do limite, abaixo de 100, o colesterol, tomar suas vitaminas, se necessário, de acordo com a orientação médica, porque vitamina D em excesso promove placas de cálcio, principalmente em idoso, e pode levar à obstrução das artérias. Então, é muito dose dependente. Doutora Roberta, a senhora trabalha em 2 hospitais de guerra, né, que é o Onofre Lopes e o Giselo Trigueiro. Como está essa situação agora? Que está todo mundo falando leitos
100%, o sistema colapsou. Como é que está essa frente de batalha junto com os pacientes? Tem visto muitos casos que impressionam a senhora? Sempre que um paciente entra para a UTI, eu penso, quando é que a gente poderia ter agido antes? Porque para ele chegar a ter falta de ar, algo já poderia ter sido feito antes. Então, nesse momento, a guerra já está 50% perdida. E aí é muito grave, porque há poucos que conseguem ficar sem ir para o tubo e há muitos que já vêm no tubo há muito tempo das UPAs. E, infelizmente, a gente pode dizer que na primeira fase tinha mais gente entre 60 e 70 anos e agora tem mais gente entre 50, 40, o adulto jovem. Como disse a estatística da... Gustavo olhou para mim agora com os olhos arregalados. Desolado. Eu fico Doutora apavorado. Roberta, Você bota ou para dentro ou para fora, mas o nariz é a boca. Mas... Eu tava assim, aí ela mandou... É o que eu chamo de sutiã de papada, não é? É aqui. E isso eu lembro muito porque os colegas mesmo do hospital, eles minimizam o risco e não estão usando adequadamente o EPI. Porque eu já tive, eu tomei a vacina. A senhora já teve? Não. Não teve. Para quem tomou vacina, também deve ter alguma coisa a mais de paliativo, de prevenção. Usar máscara, cuidar do... Eu planejo estudar isso, porque eu gostaria muito de dizer, com bases científicas, se um grupo vacinado e um grupo... Quer dizer, todo mundo vacinado aqui, eu pego profissional de saúde, por exemplo. Vacinado, tomando ivermectina mensal, vacinado, sem tomar ivermectina. Quem vai ter reinfecção? É uma boa pergunta? Não sei. Vale a pena tomar? Na guerra, toda estratégia é viável. Só lembro sempre que criança não. Doença do sistema nervoso central não, porque aumenta a permeabilidade da ivermectina, podendo causar, aí sim, sintomas neurológicos. Hepatotoxicidade descrita em um único caso, paciente com a infecção loa-loa e filariose, que é 2 parasitas juntos, que além de tudo vai para o cérebro, e quando morre o parasita, ele libera substâncias que levam à lesão do sistema nervoso central. Não é pelo medicamento em si, é pela morte do parasita lá no sistema nervoso central. Doutora Roberta Lacerda, algo mais para acrescentar nessa grande entrevista, antológica essa entrevista? Tá cansada, doutora Roberta? A senhora tem trabalhado muito? Tô triste, porque a gente tá batendo num murro na ponta da faca direto. Tá conversando com os colegas desde o início do ano, sendo ridicularizado, trollado, cancelado, porque durante muito tempo eu deixei de dar entrevista porque eu não queria falar o que a pauta pedia. Dá para a senhora falar isso, isso, isso? Não, eu quero falar algo que eu estou fazendo e está fazendo diferença. Foi cancelada. Tem preconceito, por exemplo, de colegas cientistas da UFRN? Em todo canto sempre tem isso. Quem é que não tem um grupo que se acha assim mais... Peraí, perdão. Ligavam para a senhora, ver se a senhora podia falar assim, assim, e não o que a senhora tinha a dizer. Não, às vezes era só assim, sobre máscara, sobre Sim. álcool gel. Eu disse, não, gente, eu estou tratando o povo e o povo não está morrendo nem internando. Será que eu posso falar sobre isso? É muita coincidência achar que o México, o Uttar Pradesh, lá na Índia, e agora, recentemente, o Peru... tem uma queda abrupta na casuística de casos novos e mortalidade. É só coincidência? É história natural da pandemia. Todo mundo aumentando. E a China, não dá para nem falar, né? Porque não sabe nem o que vem de lá. Falo da mutação brasileira, da África do Sul, a senhora já falou. Por que não se pode falar que o vírus é chinês? Mas se pode. Ai, Gustavo, não, é muito cansativo. Aí eu não vou ter resposta, não. Mas eu não gosto, e o grande problema da pandemia foi esse, de rotular as pessoas. Eu não sou direita ou esquerda, eu não sou de político tal e político tal. Eu acho que as pessoas têm que aprender a ter um mínimo de bom senso, de entender que você pode ter ideias, valores, sensações que determinado pensamento pode ser válido, não, mas isso não pode cegar a sua racionalidade e o seu senso crítico, que eu acabei de dizer. A pandemia foi a amostra